Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o apóstolo Paulo, ele está nos falando aqui da nossa união com Cristo glorificado. Então, se nós já estudamos com Cristo, se nós somos cristãos, se nós professamos uma fé, se nós dizemos que somos de Deus, se nós falamos que pertencemos ao reino de Deus, então nós devemos ter a postura de homens e mulheres do reino de Deus, tá? O nosso pensamento, a nossa vida tem que estar pautada com o reino. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, se já fostes ressuscitados. Aqui ele está falando para quem já foi ressuscitado em Cristo. Que ressurreição é essa que ele está falando? Bom, o homem, o ser humano, antes de conhecer Cristo como Senhor e Salvador, é isso que a Bíblia diz, tá? Estou falando o que a Bíblia diz. Antes do homem conhecer Jesus como Senhor e Salvador, ele se encontra morto. Mas como assim, pastor? Morto em que sentido? Não morto físico, mas um morto espiritual. E quando foi que o homem morreu, pastor? O homem morreu lá no Éden, quando ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. Ali entrou o pecado na vida do homem e o homem morreu espiritualmente. Tá? Então, de Adão para cá, todos que nasceram de Adão nasceram com a semente do pecado e nasceram já mortos espiritualmente. Tá? Quando Jesus morreu na cruz, que ele derramou seu sangue e ele morreu na cruz, aquele ato de Jesus na cruz, ele tem um significado muito importante. Aquilo ali não foi apenas um ato de heroísmo, né? Não, Jesus não foi apenas um mártir, né? Aquilo teve um propósito. Então, a morte de Jesus na cruz foi dentro de um propósito estabelecido por Deus. E esse propósito é que a morte de Jesus pudesse reconciliar o homem com Deus, pudesse voltar o homem novamente à presença de Deus. Aquele homem que estava morto, afastado, né? Então, através da morte de Jesus, o homem alcançou novamente a vida, a ressurreição. Então, o homem pode ser ressuscitado em Cristo, né? Nós estamos falando de vida espiritual, estamos falando de coisas espirituais, não estamos falando de nada de carne, de físico, estamos falando de espiritual. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se fosses ressuscitado com Cristo. Então, quando é que uma pessoa ela é ressuscitada com Cristo? Quando ela entrega a sua vida a Jesus. Quando ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse processo de eu e você entregarmos a nossa vida a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador, este processo chama-se passar da morte para a vida. E chama-se ressurreição espiritual. Então, o que aconteceu na minha vida e na sua vida, quando nós entregamos para Jesus, é que nós ressurgimos espiritualmente. Tá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, se fostes, né? Então, se você foi ressuscitado com Cristo, se você é um cristão, se você é um conhecedor da palavra, se você é um cidadão do reino, tá? É para você essa palavra. Então o apóstolo Paulo está falando, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então nós, como seres espirituais, ou melhor dizendo, como seres
restaurados espiritualmente, né? Nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade tem que estar direcionada para as coisas dos céus, para as coisas celestiais, para as coisas de Deus, tá? Não estou dizendo com isso que você tem que ser um alienado, né? Alienado, e você só fica lendo Bíblia 24 horas por dia, orando 24 horas por dia e não vai fazer mais nada. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida, tá? Temos que ser equilibrados em tudo que fazemos, temos que ser equilibrados. Mas uma coisa é certa, nós temos que entender isso, que o espiritual, ele é mais importante do que o material. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Por que, pastor, que o espiritual ele é mais importante do que o material e o físico? Porque o material e o físico, eles perecem, eles acabam, eles se dissolvem, eles passam a não existir mais. E o espiritual, ele permanece para sempre. Está entendendo? Ele é eterno. Então, uma coisa que é eterna, ela tem mais importância daquilo que é destrutivo. Aquilo que é eterno, numa escala de valores, ele está acima daquilo que é corruptível. Porque o espiritual, ele é incorruptível. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se nós já somos cidadãos do céu, se nós já ressuscitamos com Cristo, se somos novas criaturas, se já nascemos de novo, se somos cristãos, se somos discípulos, o nosso pensamento e o nosso desejo tem que estar voltado para a nossa essência. E qual é a nossa essência agora? A nossa essência agora é Deus. Antes de conhecermos Jesus, antes de passarmos pela cruz, antes de passarmos por essa ressurreição, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, assim diz a Bíblia. Então, nós fazíamos exatamente a vontade que era a nossa essência. Qual era a nossa essência antes da ressurreição com Cristo? A nossa essência era uma essência de pecadores, né? Afastados de Deus, obstinados, iníquos, enfim, tem várias características. Então, quando nós éramos naquele lado, nós fazíamos exatamente como a nossa essência mandava que fizéssemos, porque a nossa essência era aquela. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós passamos, né, da morte para a vida, entramos nessa ressurreição espiritual, a nossa essência, ela mudou. Agora nós temos em nós a semente de Deus. Nós temos em nós a essência de Deus. Agora é diferente. Eu não sou como eu era antes de conhecer a Jesus. Você não é mais como era antes de ter um encontro com Jesus. Antes de você ter um encontro com Jesus, você era um tipo de pessoa. Agora que você teve um encontro com Jesus, depois que você teve um encontro com Jesus, você é outro tipo de pessoa. Você agora é cidadão dos céus. Você é embaixador do reino de Deus na terra. Olha só a importância que você tem aqui, tá? Às vezes as pessoas querem disputar cargos políticos, né? Querem ser vereadores, prefeitos, deputados, enfim, vários cargos políticos, né? Não estou dizendo que isso está errado a pessoa fazer isso, mas estou dizendo o seguinte, que as pessoas almejam isso, desejam isso, mas no entanto, a pessoa que tem Cristo, ela tem que saber que ela já é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. E sabe, você não disputou para ser um embaixador, você não disputou uma eleição para ser, você foi nomeado. Deus te deu esse privilégio, essa honra de ser um embaixador, né? Aqui na terra do reino de Deus. E a palavra não diz que você é apenas embaixador, a palavra diz que você também é sacerdote, entendeu? Sacerdote real.
por causa da sua entrega ao Senhor Jesus. Então, se nós somos embaixadores, somos sacerdotes, né? Nós somos do reino, pertencemos ao reino celestial, então nossa conduta, nossa palavra, nossas ações, nossos desejos devem estar voltada para o reino espiritual, que é o reino de Deus. Amém, queridos? Que essa palavra fique no seu coração, que você possa ter entendido isso. Você é mais do que vencedor e você pertence a Cristo e você é embaixador e você é sacerdote. Então, se você é tudo isso, o seu pensamento, seus desejos, sua vontade deve estar firmada em Cristo Jesus e nas coisas pertencentes ao seu reino. Por isso que eu fiz a pergunta no início: em que você tem pensado? Qual é a sua preocupação hoje? Sua preocupação é com os bens materiais? Sua preocupação é com as riquezas? Sua preocupação é com o trabalho? Sua preocupação é com as coisas aqui da terra? Olha, quero te deixar bem claro, não é pecado, não é errado você preocupar-se com as coisas materiais, e nem tampouco é pecado você buscar crescer, alcançar coisas, mais coisas, né? Enriquecer, ficar rico, ter coisas materiais, alcançar muitas coisas. Nada disso é pecado, nada disso é errado, a Bíblia não condena isso. O que a Bíblia condena, sabe o que é? É o amor ao dinheiro. A Bíblia não é que a Bíblia condena, a Bíblia dá um conselho, né? Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Quando nós amamos mais as coisas do que Deus, isso é problema. Isso vai causar problema para as nossas vidas. Então, você pode ter todas as coisas, você pode alcançar tudo, conquistar casa, carro, fazenda, terra, enfim, ter dinheiro, ter ouro, ter prata, ter pedras preciosas, você pode ser riquíssimo, milionário ou bilionário, mas isso não pode, de forma alguma, assumir o lugar de Deus na sua vida. Deus é prioridade, Deus está em primeiro lugar. O que a gente às vezes nota, né, a gente fica até com tristeza em ver isso, muitos cristãos correndo atrás de bens materiais, esquecendo das coisas de Deus. Isso aí está errado, isso é perigoso, isso é um caminho perigoso, tá? É um caminho perigoso. Nós temos vários textos na Bíblia que nos mostram isso, quando o povo de Israel distanciava de Deus para buscar as coisas aqui da terra, esqueciam, né, do propósito que eles tinham com Deus, e então eles entravam em dificuldade, por causa disso. Então, nós temos que estar firmado em Cristo, firmado na palavra, firmado com Deus. Nosso pensamento tem que estar voltado para Deus e para as coisas celestiais. Podemos pensar em várias coisas aqui na terra, temos os nossos afazeres aqui, temos o nosso trabalho, temos a nossa luta diária, cotidiana, isso é normal, mas isso não pode nos tirar do propósito, isso não pode nos tirar do principal, que é Cristo. Nós não podemos afastar de Cristo por coisas materiais, gente. Nós não podemos abandonar Jesus por coisas materiais, tá entendendo? Porque o material, ele vai se corromper, né? Ele vai se corromper. Cedo ou tarde ele vai se corromper. Até o seu corpo vai se corromper. O meu corpo vai se corromper. Mas o nosso espírito, ele vai viver eternamente. E para que ele viva eternamente com Deus, nós temos que estar ligados com Deus aqui, tá? Enquanto tivermos vida aqui, temos que estar ligados com Deus, tá bom? É assim que nos ensina a palavra. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, que você possa meditar nessa palavra e que você cresça, que você possa romper, conquistar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, né? Esse sonho de você ter sua casa própria, esse sonho que você tem de comprar seu carro novo, esse sonho que você tem de adquirir um terreno, esse sonho que você tem de viajar, enfim, é o seu sonho. Viva o seu sonho, peça a Deus para te dar a condição de realizar o seu sonho, mas não se esqueça, prioridade na sua vida é Deus, é as coisas espirituais. Por isso que a palavra diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão
acrescentadas. É isso que nos ensina a palavra.